Eu não alcancei a prosperidade correndo atrás dela. Eu mudei a direção do meu sopro e permiti que ela me alcançasse. Porque o dinheiro não responde à perseguição, responde a alinhamento. Ele não se curva ao desespero, mas reconhece o tom de quem lembra a própria autoridade espiritual. E enquanto muitos foram ensinados a lutar contra o relógio, disputar espaço no mercado e implorar por oportunidades, eu aprendi algo mais antigo e mais silencioso. Aprendi que a realidade não se constrói com esforço bruto, mas com decreto consciente. Porque antes de qualquer forma existir, ela precisa primeiro ser autorizada pela palavra. E a sua vida financeira não é exceção a essa lei invisível. Tudo que entrou e tudo que saiu da sua experiência material passou antes pela sua boca, pela linguagem que você repetiu, pelo acordo que você sustentou com medo ou com fé. Pois a língua não é apenas um instrumento de comunicação, ela é um portal criativo, um gatilho vibracional que abre ou fecha fluxos inteiros de provisão. E enquanto muitos acreditam que dinheiro está no emprego, no mercado, no chefe ou na economia, a verdade é mais profunda e mais desconfortável. O dinheiro está preso ao som que você emite todos os dias, à narrativa que você repete quando acorda, àquilo que você declara quando ninguém está ouvindo, porque o universo não discute com a sua fala, ele concorda, ele ecoa, ele replica, ele organiza a matéria para combinar com o padrão que você sustenta. E se a sua boca carrega escassez, o mundo responderá com escassez organizada. Mas se a sua boca carrega autoridade, a vida se move para sustentar essa autoridade, não como recompensa, mas como obediência à lei. Você foi condicionado a acreditar que trabalhar mais gera mais, mas isso é apenas metade da equação. O trabalho movimenta energia, mas é a palavra que direciona essa energia. E energia sem direção se dissipa, cansa, adoece, se esgota. Por isso tantas pessoas trabalham muito e colhem pouco, porque nunca assumiram governo sobre o próprio som, nunca entenderam que falar é legislar, que declarar é estabelecer fronteiras invisíveis dentro das quais a realidade é obrigada a operar. E quando você fala a partir da identidade errada, você assina contratos espirituais que não leu, aceita limites que nunca foram impostos por Deus, mas pelo medo herdado, pela história familiar, pelo trauma financeiro, pela cultura da sobrevivência. Eu vi isso mudar diante dos meus olhos quando pessoas simples mudaram o tom. Não o cargo, não a estratégia, não o currículo, apenas o tom. A mulher que vivia dizendo que clientes eram difíceis começou a afirmar com convicção tranquila que sua demanda era constante e natural. E sem ansiedade, o fluxo se reorganizou. O homem que sempre dizia que dinheiro era luta começou a declarar que era sustentado por uma lei maior e recursos começaram a surgir de lugares que não estavam no mapa mental dele. O estudante que falava de impossibilidade trocou a linguagem por provisão imediata, e portas administrativas se abriram sem explicação lógica. Não porque alguém foi convencido, mas porque uma frequência foi alterada, e frequência governa forma. Isso não é ilusão positiva nem pensamento mágico. É arquitetura espiritual aplicada à vida prática. É compreender que a substância responde ao comando, e o comando não é o grito nem a súplica, é o decreto calmo de quem sabe que a lei já está ativa. Porque o divino não responde à histeria nem a pânico, responde a padrão. E padrão é repetição consciente, ritmo estabelecido, linguagem consistente. O erro de muitos é usar a palavra como desabafo emocional, quando ela foi criada como um instrumento de governo. E toda vez que você descreve a falta, você não está sendo honesto, está sendo criativo, está projetando mais do mesmo, está alimentando uma matriz que só sabe devolver aquilo que você insiste em nomear. Por isso não basta desejar prosperidade se você continua narrando escassez. Não adianta orar por abundância se você conversa com a vida usando o vocabulário da sobrevivência, porque o universo não filtra a ironia, não corrige intenção, ele executa som. Entenda isso com clareza absoluta. Suas palavras não são comentários sobre a realidade, elas são moldes da realidade. E quando você entende isso, deixa de reclamar da forma externa e começa a limpar a frequência interna, porque é aqui, no som silencioso, que você controla toda a experiência que vem a seguir. Na realidade, são comandos silenciosos que moldam o campo onde a realidade se forma. Elas não refletem o mundo, elas o estruturam.
Não são efeitos, são causas, e até que você assuma essa responsabilidade, continuará reagindo aos resultados como vítima, em vez de reconhecê-los como consequências de um padrão verbal sustentado por tempo suficiente para se tornar visível. Quando você abre a boca, algo é autorizado, algo é permitido, algo é chamado. E isso acontece quer você acredite ou não, porque a lei não exige fé perfeita, exige apenas consistência vibracional. Por isso, tantas pessoas vivem exatamente o que dizem que vivem, porque treinam a própria realidade com frases repetidas, com declarações automáticas, com piadas autossabotadoras que o universo não reconhece como brincadeira, mas como contrato. Você precisa compreender que a sua fala é uma moeda espiritual. Cada frase é um pagamento antecipado que você faz ao futuro que está chamando, e se você continuar pagando pela escassez, não adianta reclamar da entrega. Existe um fundamento antigo registrado nas Escrituras que diz que aquilo que é decretado se estabelece, não aquilo que é pensado, nem desejado, nem temido, mas aquilo que é dito com autoridade interior, porque o som carrega intenção, identidade e permissão ao mesmo tempo. E o mundo invisível se move por som, não por esforço humano. Anjos não respondem a planejamento estratégico, respondem a comando. E o dinheiro, como substância obediente, não é exceção a essa regra. Ele não tem moral, não tem preferência, não tem vontade própria. Ele apenas segue a rota da frequência dominante. Quando você diz não posso, você emite uma ordem. Quando diz é difícil, você cria resistência. Quando diz nunca dá certo, você constrói um ciclo fechado. E quando diz sou sustentado, estou alinhado, sou provido, você abre corredores invisíveis por onde a provisão se desloca até encontrar forma. Não existe neutralidade na linguagem. Cada palavra ou libera ou bloqueia, ou abre ou fecha, ou acelera ou trava. E a diferença nunca está na circunstância externa, mas no ponto de consciência de quem fala. Prosperidade não é mentalidade positiva, é governo vocal. É assumir que a boca foi criada como um instrumento de comando, não como diário de reclamações. A sua vida financeira sobe ou desce para encontrar o nível do seu discurso habitual, não o seu discurso inspiracional de vez em quando, mas aquele que você usa quando está cansado, quando algo dá errado, quando ninguém está ouvindo. Por isso, repetir frases verdadeiras diariamente não é superstição, é reeducação do sistema nervoso, é desmontar pactos antigos com a falta, é reprogramar o corpo, a expectativa, o campo energético e a identidade, até que o novo padrão se torne natural, porque a riqueza não responde a evento isolado, responde à cadência. Quando você fala todos os dias a partir da verdade, não para convencer Deus, mas para alinhar a si mesmo, algo começa a se ajustar por dentro. O medo perde força, a ansiedade desacelera, a urgência dissolve, e nesse espaço de calma surge autoridade. E autoridade é o idioma da provisão. Não se trata de repetir frases como quem tenta algo, mas de falar como quem lembra, como quem retorna a uma verdade que sempre esteve ali, esperando ser ativada pelo som correto. Dizer que o dinheiro responde à fala não é metáfora, é descrição funcional de como a realidade se organiza. Tudo o que hoje é forma já foi vibração, tudo o que você toca já foi som, tudo o que você possui já foi permitido. E a permissão sempre passou pela boca de alguém, seja a sua ou a de quem veio antes. Enquanto você continuar tratando palavras como detalhes, continuará ignorando a ferramenta mais poderosa que possui. Mas no momento em que entender que falar é governar, que declarar é construir, que sustentar um tom é criar um mundo, você não implorará mais por provisão. Você a convocará, não com arrogância, mas com alinhamento, não com gritos, mas com clareza. Porque a lei nunca exigiu esforço excessivo, sempre exigiu concordância. E quando a sua fala concorda com a verdade, a realidade não discute, ela se curva. Quando você começa a perceber que a realidade não reage ao seu esforço, mas à sua concordância interna, algo se reorganiza silenciosamente dentro de você, porque a mente treinada para lutar estranha a ideia de permitir, e o ego condicionado à sobrevivência desconfia da facilidade. Mas a lei espiritual nunca operou pelo desgaste, ela sempre funcionou por alinhamento, e alinhamento não se força, se assume. O maior conflito de quem busca prosperidade não está no dinheiro, está na identidade, porque enquanto você se vê como alguém tentando chegar lá, a sua fala carrega atraso, expectativa e ansiedade.
Mas quando você se reconhece como alguém que já pertence à provisão, o tom muda, a pressa cai, a voz ganha estabilidade, e estabilidade é magnetismo. O universo não é atraído por necessidade, ele se afasta dela, porque necessidade comunica vazio, carência comunica desorganização, e a substância procura ordem, não caos. Por isso, o dinheiro não corre para quem implora, ele se aproxima de quem sustenta clareza. Clareza não é saber como, é saber quem você é em relação à fonte. E a fonte nunca foi externa, nunca esteve no mercado, nunca esteve no governo, nunca esteve em pessoas, sempre esteve na lei que opera antes de todas essas estruturas. O erro coletivo foi transformar canais em deuses e esquecer que canais só funcionam enquanto a fonte os alimenta. Quando você entende isso, deixa de temer interrupções, porque não deposita mais sua segurança em meios, mas na origem invisível que os cria. E essa origem responde à linguagem, não à preocupação. A preocupação não é sinal de responsabilidade, é sinal de desalinhamento, porque quem confia na lei não entra em pânico diante da aparência, apenas ajusta o tom e mantém o ritmo. Ritmo é tudo no mundo espiritual, não intensidade momentânea, mas constância vibracional. E por isso não adianta falar bonito um dia e voltar à velha narrativa no dia seguinte, porque a realidade responde à média do seu discurso, não ao pico emocional. Cada frase que você repete com frequência se transforma em um trilho, e a vida passa a correr por ele sem resistência, seja ele de escassez ou de abundância. Por isso, prosperidade não é um evento que acontece, é um ambiente que se sustenta, e ambientes são criados por linguagem contínua. Quando você decide tratar a palavra como lei e não como opinião, você para de dizer qualquer coisa, começa a falar com intenção, com precisão, com consciência do efeito. E isso não te torna rígido, te torna livre, porque você deixa de ser refém de impulsos emocionais e passa a ser autor da própria experiência. Muitas pessoas dizem que tentaram afirmar e não funcionou, mas ninguém tenta a lei. Ou você a aplica ou a ignora. E a aplicação exige que você fale a partir da identidade correta, não da urgência, não do medo, não da tentativa de compensar algo, mas da lembrança de quem você é no nível mais profundo. Quando você fala como quem já está sustentado, a vida começa a te tratar como tal, não porque foi convencida, mas porque você mudou de posição vibracional. A provisão não chega para te salvar, ela chega para te acompanhar, e só acompanha quem já está andando no ritmo dela. Se você anda em ritmo de escassez, ela respeita. Se anda em ritmo de abundância, ela também respeita, porque a lei não julga, apenas responde. Por isso, reclamar é um ato criativo, duvidar é um comando, lamentar é uma assinatura, e até o silêncio, quando carregado de resignação, fala. Você nunca deixa de emitir sinal. A questão é se você está consciente do que está emitindo. Quando você aprende a ouvir a si mesmo, percebe por que certas situações se repetem, porque a vida está apenas devolvendo o som que você emitiu com consistência suficiente para se tornar padrão. Mudar a vida financeira exige coragem para mudar a narrativa interna antes de qualquer mudança externa. Exige disciplina para sustentar um novo discurso, mesmo quando a realidade ainda não acompanhou. Porque a lei sempre se manifesta primeiro no invisível, depois no visível. O intervalo entre o decreto e a materialização não é castigo, é ajuste. É o tempo necessário para que você se estabilize na nova frequência sem oscilar de volta para o antigo padrão. Muitos cancelam a própria colheita porque falam certo por alguns dias e depois voltam a falar como antes ao menor sinal de atraso. Mas atraso não é negação, é apenas a reorganização da forma. Se você mantém o tom, a forma chega. Se você muda o tom, a forma se dissolve. Por isso, prosperidade exige fidelidade à palavra, não perfeição emocional. Você pode duvidar, sentir medo, ter dias difíceis, mas não pode abandonar o decreto, porque o decreto não depende do seu humor, depende da sua decisão. Quando você decide que sua boca não será mais instrumento da falta, mas da lei, algo se sela, algo muda de nível, algo assume forma definitiva. A partir desse ponto, você para de negociar com pensamentos antigos e começa a tratá-los como ruído, não como verdade. Pensamentos vêm e vão, mas a palavra falada estabelece território, e território governado não é facilmente invadido.
Quando você declara provisão, você delimita um campo onde a escassez não tem autoridade. Pode até tentar aparecer como aparência temporária, mas não se sustenta, porque não encontra acordo. A escassez só se mantém onde é reconhecida, alimentada e verbalizada. Onde não é nomeada, ela não cria raiz. O mesmo vale para a abundância. Ela não precisa ser perseguida, apenas reconhecida e autorizada. O problema nunca foi falta de dinheiro, foi excesso de permissão para a falta. Quando você remove essa permissão, o sistema começa a se ajustar naturalmente. Pessoas surgem, ideias se conectam, oportunidades aparecem, não como milagres aleatórios, mas como consequências lógicas de um campo que mudou. A riqueza não entra em ambientes hostis, ela entra em ambientes coerentes. E coerência é quando o que você diz combina com o que você espera, com o que você sente e com o que você aceita receber. Muitos dizem querer prosperar, mas rejeitam a ideia de facilidade. Sentem culpa ao imaginar receber sem sofrimento, desconfiam de ganhos fluidos, e essa rejeição silenciosa bloqueia mais do que qualquer crise externa. Você não recebe aquilo que deseja, recebe aquilo que você permite, sem conflito interno. Permitir é um ato profundo, porque exige abandonar a identidade de lutador, de sobrevivente, de alguém que sempre precisa provar algo. A prova não é exigida pela lei, apenas pela cultura. E quando você escolhe obedecer à lei em vez da cultura, passa a viver resultados que a cultura não consegue explicar. Não se trata de negar a ação, mas de alinhar a ação com o decreto. Porque ação sem decreto vira esforço vazio, e decreto sem ação vira fantasia. A ação correta nasce do tom correto, não da ansiedade. Quando o tom muda, a ação se ajusta naturalmente. Você faz menos, mas com mais impacto. Se move sem desgaste, escolhe com clareza, porque não está tentando compensar falta, está expressando alinhamento. A abundância não vem para preencher um buraco, vem para expandir um estado. E enquanto você se percebe vazio, continuará tentando usar dinheiro como remendo emocional. Mas quando se percebe completo, o dinheiro passa a ser extensão natural desse estado. É por isso que pessoas alinhadas atraem recursos sem persegui-los, porque não os colocam no centro, colocam a lei no centro. E tudo que é colocado no centro organiza o restante ao redor. Quando a lei governa, o dinheiro obedece. Quando o medo governa, o dinheiro desaparece. A escolha acontece todos os dias, na forma como você fala, reage, comenta, explica, se justifica. Não é o grande discurso público que cria sua realidade, é o murmúrio constante que você sustenta em silêncio. É ali que a lei está sendo acionada ou sabotada. E enquanto você não assumir responsabilidade por esse nível, continuará tentando mudar efeitos sem tocar na causa. Prosperidade real começa quando você entende que a causa é vocal, vibracional, identitária e decide não negociar mais com discursos que não representam quem você escolheu ser. Existe um momento silencioso na jornada interior em que você percebe que não precisa mais convencer ninguém de nada, porque a sua energia já fala antes da sua boca, e isso muda completamente a forma como o mundo responde a você. Porque quando a identidade se estabelece, o ambiente se ajusta sem esforço, e isso não acontece por sorte, acontece por coerência interna. A lei nunca falha, ela apenas responde ao nível de clareza que você sustenta dentro de si. Por isso, tantas pessoas repetem afirmações, mas continuam presas ao mesmo ciclo porque falam palavras novas a partir de uma identidade antiga, e a identidade sempre vence o vocabulário. Quando não há alinhamento profundo, o que transforma não é a frase em si, mas o lugar de onde ela é dita. Se você fala como quem espera, você recebe espera. Se você fala como quem confia, você recebe confirmação. A diferença é sutil, mas absoluta, porque o universo não responde ao conteúdo literal, responde à frequência emocional e existencial por trás do som emitido. E por isso não adianta repetir decretos enquanto internamente você se vê pequeno, indigno, atrasado, lutando. A fala se torna vazia e a lei responde com neutralidade, não com punição, mas com espelhamento exato. Quando você muda a percepção de si mesmo, a realidade não tem escolha a não ser se reorganizar, porque ela é reflexo,
não causa. E enquanto você tentar tratar o reflexo sem tocar a fonte, continuará cansado, frustrado e confuso. Prosperidade começa quando você abandona a necessidade de provas externas e passa a viver a partir de uma convicção silenciosa, que não depende de resultados imediatos. Essa convicção não grita, não implora, não se compara, ela apenas se mantém. E o que se mantém cria peso energético, peso espiritual, peso vibracional. E aquilo que tem peso se manifesta, porque não é volátil, não oscila com qualquer pensamento negativo que passa pela mente. Pessoas alinhadas não são aquelas que nunca duvidam, são aquelas que não mudam de direção quando a dúvida aparece. Elas observam, mas não obedecem, porque já decidiram quem são. E decisão sustentada ao longo do tempo se transforma em realidade concreta. A lei da demonstração não responde ao desejo momentâneo, responde ao estado assumido. E estado assumido é aquele que você habita, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplauso, mesmo quando o cenário externo ainda não confirma. E é aí que a maioria desiste, porque quer ver para crer. Mas a lei opera ao contrário, é preciso crer para ver. E crer não é acreditar emocionalmente, é assumir comportamentalmente, vibracionalmente, verbalmente, é falar como quem já está sustentado, é escolher como quem já está abastecido, é pensar como quem já pertence ao fluxo. E isso não significa irresponsabilidade, significa alinhamento, porque quando você se alinha à fonte, você não age por medo, você age por clareza, e clareza sempre gera clareza. Resultados mais rápidos do que desespero. O dinheiro não flui para quem corre atrás dele, flui para quem se torna um ponto estável de passagem. E estabilidade não nasce do controle, nasce da confiança ativa. Aquela confiança que se expressa em palavras, escolhas e postura interna. Quando você confia, você não acelera o processo, você respeita o ritmo. E o ritmo correto sempre entrega no tempo exato. Não no tempo da ansiedade, mas no tempo da maturação vibracional. Muitos atrasos não são atrasos, são proteções, porque se a manifestação chegasse antes, você não teria estrutura interna para sustentá-la e perderia tudo rapidamente, como acontece com tantas pessoas que recebem dinheiro sem identidade alinhada, e por isso o ciclo se repete, sobe e cai, porque o campo interno não foi ajustado para a permanência. Prosperidade verdadeira é aquela que permanece, porque encontra base sólida dentro, e essa base é construída pelo discurso contínuo que você sustenta sobre si mesmo e sobre a vida. Quando você decide que não vai mais falar contra o próprio fluxo, algo se estabiliza. Você começa a perceber que certas oportunidades que antes pareciam impossíveis agora surgem naturalmente. Conversas mudam, convites aparecem, ideias se conectam, não por mágica, mas porque o campo ficou receptivo. E receptividade é uma decisão, não uma emoção. Você pode não se sentir confiante, mas ainda assim falar a partir da lei. E isso já é suficiente, porque a lei não exige emoção perfeita, exige direção consistente. Cada vez que você escolhe falar a partir da abundância, mesmo sem sentir, você enfraquece o padrão antigo e fortalece o novo. E com o tempo, o novo se torna automático e o antigo perde força por falta de alimento, porque pensamentos sobrevivem de atenção e palavras são a maior forma de atenção que existe. Quando você para de verbalizar escassez, ela começa a morrer por inanição energética. E quando você começa a verbalizar provisão, ela ganha forma, densidade e caminho para se manifestar. Não subestime o poder do que você diz casualmente em conversas internas, em comentários soltos, em brincadeiras, porque tudo isso é comando, tudo isso é assinatura, tudo isso é decreto, mesmo quando você não percebe. E a lei não diferencia brincadeira de seriedade, ela apenas registra a frequência. Por isso, viver consciente é viver com responsabilidade criativa, não com medo, mas com respeito profundo pelo próprio poder. Quando você entende que sua boca cria território, você para de falar qualquer coisa e começa a falar apenas aquilo que representa o mundo que você escolheu habitar. Isso não te torna artificial, te torna alinhado, e alinhamento é descanso, porque você não precisa mais se contradizer internamente, nem justificar por que acredita no que acredita. Você apenas vive a partir disso, e a vida responde de forma proporcional. Sempre responde.
Talvez não imediatamente, talvez não da forma que você imaginou, mas sempre de forma coerente com o estado que você sustentou por tempo suficiente. E quando isso acontece, você entende que não existe sorte, existe consistência vibracional. E essa consistência é construída dia após dia, palavra após palavra, decisão após decisão. Até que um dia você olha para trás e percebe que não foi um grande evento que mudou tudo, foi a soma de pequenas escolhas internas sustentadas em silêncio. E esse silêncio cheio de convicção é o lugar onde a verdadeira prosperidade nasce. Existe um ponto em que a prática deixa de ser técnica e passa a ser identidade. E quando isso acontece, você não precisa mais lembrar de afirmar, porque a afirmação se torna o seu modo natural de existir. E isso muda tudo, porque o mundo responde ao que é constante, não ao que é esporádico. A lei não negocia com tentativas, ela responde a estados consolidados. E um estado consolidado nasce da repetição consciente, até que a repetição se torne automática e o automático se torne invisível e o invisível se torne fundamento. É assim que a transformação real acontece, por baixo da superfície, sem espetáculo, sem anúncio, sem necessidade de validação externa. Quando você muda o eixo interno, as circunstâncias se reorganizam como engrenagens que finalmente encontram alinhamento. E não é que a vida fique perfeita, mas ela se torna coerente. E coerência gera fluidez, e fluidez gera expansão, e expansão gera prosperidade em todas as áreas, porque o mesmo princípio governa dinheiro, relacionamentos, saúde e propósito. Quando você se posiciona corretamente por dentro, tudo encontra lugar por fora. Por isso insistimos tanto na importância da palavra, não como som isolado, mas como extensão da identidade. Quando você fala a partir do centro, você ancora a realidade. Quando você fala a partir da carência, você reforça a ausência, e isso explica por que tantas pessoas trabalham duro e ainda assim permanecem estagnadas. Elas agem muito, mas afirmam pouco do lugar certo. Trabalham a partir da tensão e não da convicção. E tensão cria resistência, enquanto convicção cria passagem. O esforço não substitui alinhamento. Esforço sem alinhamento gera exaustão. Alinhamento sem esforço gera oportunidades que parecem coincidência, mas são apenas respostas naturais da lei. Quando você entende isso, você para de lutar contra o fluxo e começa a cooperar com ele. E cooperar não é passividade, é inteligência espiritual. É saber quando agir, quando falar, quando calar, quando esperar e quando avançar. Porque a espera consciente também é ação, quando ela nasce da confiança e não do medo. Muitas vezes o maior movimento é interno e invisível, e é justamente esse movimento que prepara o terreno para manifestações rápidas e estáveis. O erro comum é tentar forçar resultados antes que a identidade esteja pronta, e isso gera ganhos instáveis que se perdem com a mesma velocidade com que chegaram. Mas quando a identidade se ajusta, os ganhos permanecem, porque encontram base para se sustentar. Prosperidade não é apenas receber, é manter, é multiplicar, é administrar, é expandir. E tudo isso começa com a forma como você se percebe e se declara no mundo. A palavra é o fio condutor entre o invisível e o visível. É a ponte entre o que você assume e o que se materializa. E por isso ela precisa ser usada com precisão, não com exagero, nem com medo, mas com clareza firme, tranquila. Quando você fala a partir da certeza interior, você não precisa convencer ninguém, porque a energia da convicção já convence por você. E essa energia é sentida em reuniões, em negociações, em decisões simples do dia a dia. Pessoas confiam mais em quem confia em si mesmo. Oportunidades escolhem quem está pronto para sustentá-las. E estar pronto é um estado interno, antes de ser uma condição externa. Quando você se prepara por dentro, o fora apenas confirma. E isso explica por que algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo na hora certa. Elas não estão seguindo sorte, estão seguindo alinhamento, e alinhamento cria sincronicidade, e sincronicidade acelera processos que antes pareciam demorados. Quando você vive nesse estado,
O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado, porque você não corre atrás, você caminha junto. E caminhar junto é respeitar o ritmo natural sem perder direção. É manter a palavra mesmo quando o cenário ainda não mudou, porque você sabe que a mudança já ocorreu no nível que realmente importa. E o resto é apenas desdobramento. Esse entendimento traz paz e foco, e com paz e foco, você age melhor, decide melhor, fala melhor e colhe melhor. Tudo se torna mais simples, não mais fácil, mas mais simples, porque você para de complicar com medo, ansiedade, comparação e passa a operar a partir de um centro estável. E esse centro é construído dia após dia pela disciplina da palavra alinhada. Você escolhe conscientemente o que declara sobre si, sobre o dinheiro, sobre a vida, sobre o futuro. E essa escolha repetida se transforma em identidade. E identidade se transforma em destino, não por acaso, mas por lei. Quando você compreende isso, você assume responsabilidade, sem culpa, poder sem arrogância, confiança sem rigidez. Você se torna um participante consciente da própria experiência. E isso é liberdade verdadeira. Não a ausência de desafios, mas a capacidade de atravessá-los sem perder o eixo, sabendo que cada palavra alinhada é um passo a mais na construção de uma realidade coerente com quem você decidiu ser. E conforme você permanece nesse estado de consciência, algo ainda mais profundo começa a acontecer, que é a dissolução gradual da antiga identidade, aquela que reagia antes de escolher, aquela que falava antes de sentir, aquela que afirmava por hábito herdado e não por decisão consciente. Essa antiga versão não morre em um único momento. Ela vai perdendo força à medida que a nova presença se consolida. E isso acontece de forma quase imperceptível. Um dia, você percebe que não responde mais a certas provocações que antes te desestabilizavam. Outro dia, nota que certas preocupações simplesmente não surgem mais. E quando surgem, não encontram terreno fértil para crescer. Isso é sinal de que a palavra fez seu trabalho por dentro, reorganizando estruturas emocionais, mentais e espirituais, criando um novo padrão de resposta ao mundo. E esse novo padrão passa a atrair experiências compatíveis, não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível com elas. A vida não responde ao que você quer, ela responde ao que você é. E o que você é se expressa continuamente através daquilo que você aceita como verdade. Quando você aceita uma nova verdade sobre si mesmo, você começa a viver de acordo com ela, mesmo sem perceber. E isso muda suas escolhas, seus hábitos, suas conversas, seus limites, suas permissões, e tudo isso em conjunto cria um campo diferente ao seu redor. Um campo que filtra experiências e permite apenas aquilo que corresponde ao seu novo nível de consciência. Por isso, tantas portas se fecham quando você muda, não como punição, mas como proteção. E tantas outras se abrem sem esforço, porque agora fazem sentido para quem você se tornou. Esse é o ajuste fino da lei, atuando de forma inteligente e precisa. E quanto mais você confia nesse processo, menos necessidade sente de controlar detalhes, porque entende que há uma ordem maior se organizando a partir da sua decisão interna de viver alinhado com a palavra que escolheu sustentar. E sustentar uma palavra não é repeti-la mecanicamente, é agir, pensar, sentir e reagir a partir dela. É permitir que ela influencie suas microdecisões diárias, porque são essas microdecisões que constroem os grandes resultados ao longo do tempo. Mesmo quando os resultados parecem rápidos, eles são sustentados por esse alicerce invisível. E quando falamos em velocidade, não estamos falando de pressa, mas de clareza. Quando você está claro por dentro, o caminho se encurta, porque você para de se desviar com dúvidas desnecessárias e começa a avançar com consistência silenciosa. E essa consistência é extremamente poderosa, porque ela não depende de motivação externa, ela nasce de um compromisso interno com a própria verdade escolhida. E isso gera estabilidade emocional, que por sua vez gera clareza mental. E clareza mental gera decisões mais acertadas,
E decisões mais acertadas geram resultados mais previsíveis e sustentáveis. Criando um ciclo virtuoso que se retroalimenta e se fortalece com o tempo, nesse ponto você já não busca sinais desesperadamente, porque percebe que o maior sinal é a mudança na sua forma de estar no mundo. Você se sente mais presente, mais inteiro, mais responsável e menos reativo. E isso é prosperidade em um nível profundo. Porque prosperidade não é apenas acumular, é sentir-se capaz de lidar com o que chega, é ter estrutura interna para receber sem medo, perder sem desespero, ganhar sem culpa e compartilhar sem apego. E tudo isso começa com a libertação de antigas crenças que associavam merecimento a sofrimento, esforço excessivo ou escassez. Essas crenças são dissolvidas pela prática constante da palavra alinhada que afirma um novo paradigma, onde receber é natural, onde fluir é permitido, onde o bem pode chegar sem luta e permanecer sem medo. E quando esse paradigma se instala, o dinheiro deixa de ser um tema carregado emocionalmente e passa a ser uma ferramenta neutra que responde ao seu nível de consciência e não às suas feridas antigas. Isso traz leveza, e essa leveza se reflete em como você negocia, cobra, investe, doa e administra, criando uma relação mais saudável e produtiva com os recursos. E o mesmo se aplica aos relacionamentos. Você para de buscar validação e começa a oferecer presença. Você para de aceitar menos do que merece e começa a atrair conexões mais equilibradas, porque agora você se relaciona a partir de integridade e não de carência. E isso é resultado direto da identidade que foi sendo construída palavra por palavra, decisão por decisão, até que se tornasse natural e espontânea. Nesse estágio, você entende que a prática não tem fim, porque a vida está sempre se expandindo, e cada novo nível exige uma nova afinação. Mas essa afinação já não é sofrida, ela é curiosa, consciente, criativa. Você passa a ver a si mesmo como um participante ativo do processo de evolução, e não como uma vítima das circunstâncias. E isso muda completamente sua experiência diária, trazendo um senso profundo de propósito mesmo nas tarefas simples, porque você sabe que tudo contribui para a construção do estado interno que você escolheu habitar. E quando você habita conscientemente um estado alinhado à lei, ela responde com precisão matemática, entregando experiências, oportunidades, encontros e soluções que confirmam aquilo que você já sabia por dentro. E nesse ponto, você não se surpreende com o bem, você apenas o reconhece como consequência natural do caminho que vem trilhando com fidelidade a si mesmo e à palavra que escolheu sustentar. E assim o ciclo se completa, não como um fim, mas como um novo começo, em um nível mais amplo, mais livre, mais consciente, onde cada nova afirmação não é um pedido ao universo, mas uma declaração de quem você decidiu ser e viver a partir dessa decisão. É o verdadeiro poder que transforma não apenas circunstâncias, mas a própria forma de existir no mundo. E é isso que permanece quando tudo mais muda, porque aquilo que é construído a partir da identidade não depende do cenário. Ele se adapta, cresce e se expande em qualquer contexto, mantendo coerência, direção e significado. E assim, a palavra continua viva, não como som, mas como fundamento silencioso, sustentando cada passo, cada escolha, cada criação futura, até que viver alinhado se torne tão natural quanto respirar. E nesse ponto, a lei não precisa mais ser lembrada, porque ela está sendo vivida continuamente em cada aspecto da sua experiência.